Bênção de Deus. Bênção de Jesus. Bem, antes de mais nada, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Né? Esta noite, tendo a oportunidade aí, né, para o nosso pastor Jorge, né, a oportunidade de estar trazendo a palavra. E como é que Deus é maravilhoso em nossas vidas, né? E eu, ao longo da semana, até mais que a semana, que já estou na escala há muito tempo, e eu tinha sentido no coração em trazer algo sobre profeta, profecias e adivinhações. Mas essa semana Deus me mostrou outra coisa, né? E insisto em falar sobre igreja. Né? Não sei se os irmãos vão lembrar, mas eu já havia falado sobre igreja na outra oportunidade que eu tive, né? Eu preguei ali, trouxe a palavra, eu falei sobre igreja, clube, evangelho simples. E hoje eu me atenho a trazer mais uma vez e falar sobre igreja. Sobre o que é ou quem é a igreja. Então eu gostaria de fazer mais uma oração. Os irmãos curvassem a cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez na sua presença, Senhor, agradecendo, meu Pai, pelos louvores que foram entoados aqui, Senhor Deus, pelas orações, meu Pai, agradecendo, Senhor Deus, pela vida do nosso presbítero Jarber, meu Pai, essa semana foi o aniversário, mais um ciclo completado na vida dele, sim, Senhor Deus, Pai, que muitos e muitos ciclos venham a se cumprir, que ele venha a ser, meu Pai, esse homem de Deus, que ele vem sendo, meu Pai, para a honra e a glória do Senhor, sim, Senhor, meu Pai, agradecendo a nossa irmã que está nos visitando hoje, Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao coração dela, como venha falando também em todos os nossos corações, meu Pai, Senhor. Que venha trazer, Senhor Deus, a restauração, a cura, meu Pai, sobre a vida dela, meu Pai, de todos nós, seja espiritual, seja emocional, seja física, Pai, para a honra e a glória do Senhor. E, meu Pai, que essa mensagem, Senhor Deus, que vai ser ministrada nesse momento, meu Pai, possa vir de encontro à necessidade, possa ser compreendida, meu Pai, pelos irmãos, meu Pai, que eu possa me fazer, meu Pai, ser entendido, Senhor Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus, Pai. Usa-me, meu Pai, da forma que quiser, Senhor Deus. E como o nosso amado irmão Jorge já falou aqui, se for preciso nos quebrar, Senhor Deus, por inteiro e refazer tudo de novo, que seja feito para a honra e a glória do Senhor, meu Pai. É que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então, cara, eu pensei muito em algo que o Jorge disse aqui. Foi até, acho que foi a primeira vez que a irmã veio, né? Perdão o nome da irmã? Fátima. Que a irmã Fátima veio. Veio também outras pessoas da sua família, né? Seu filho, né? Veio. E o Jorge falou sobre a igreja. Foi Jorge, né? Foi Jorge. E falou sobre a varanda, né? Deles estarem vindo, né? Que está sendo ministrado numa varanda. E eu queria falar um pouco sobre isso. Afinal de contas, o que é a igreja? Né? Então, eu lembrei que o Jorge falou, né? Que estamos aqui numa varanda. Sim, mas nós somos uma igreja. O importante é que nós somos uma igreja. Né? Hoje estamos reunidos ainda numa varanda. Numa casa de Deus, uma casa de oração, onde Deus abriu, que Deus permitiu, né? E é um local simples, né? E eu até me dou como exemplo. De repente as pessoas, como já foi ministrado aqui, eu prefiro estar numa igreja onde o templo é bonito, né? O templo é enorme, né? Onde tem todos os departamentos funcionando. Eu já pensei assim, né? Vou para lá porque lá tudo funciona. Agora eu tenho filho. Meu filho tem lá a salinha lá, vai ser ministrado. E como eu já me decepcionei um pouco, né? Muito por também culpa minha, porque a própria Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E o Senhor louvou a sua palavra, né? E o que você faz, você tem que fazer além do seu melhor, você tem que fazer para Deus. E não esperando que o pastor vai te transformar num obreiro,
num diácono, num presbítero, num ministro de louvor. Mas eu queria dizer para você, Jorge, que eu poderia estar agora numa igreja com pelo menos, no mínimo, 300 pessoas. Poderia estar tocando a bateria deles, porque já toquei. Né, os irmãos sabem que eu pertencia à Quinta Assembleia de Deus, pastor Ednei. Cheguei a tocar a bateria lá, muitos membros. Né? O nosso irmão aqui poderia estar tocando também, né? Em uma outra igreja. E nós estamos aqui. Né? Mas eu creio que nem porque a gente quis exatamente estar aqui, mas porque Deus nos colocou aqui. Da mesma forma que você não precisava ter aberto a sua casa. Né? Eu ia ter feito igual o outro. Ah, pai, passa para o outro. Porque é minha casa, pai. Pô, fala lá pro Dudu abrir a casa dele. Eu vou lá, pai. Se o Dudu abrir, eu vou lá. Mas não. Você aceitou o chamado. E isso é importante. Isso é ser igreja, João. Dentre várias situações, isso é ser igreja. Né? Então foi para cá que Deus nos trouxe. Porque aqui a gente está entre amigos, estamos entre irmãos. E igreja é ser família. Igreja é ser família. Eu sei que às vezes a gente não está, talvez, muito alegre onde a gente está, porque o pastor não deixou eu ministrar hoje, porque eu estava na escala e de repente eu estava ali já sentado no carrão e o presbítero Jarbe veio e falou assim, não, hoje eu vou tocar. Tirou você do carrão. Me tirou do carrão, aí eu vou trocar de igreja. Assim, podemos trocar de igreja? Podemos. Melhor você trocar de igreja e estar ainda servindo a Deus do que você estar fora da igreja. Só que quando você adquire uma relação de família, você não sente vontade de trocar de igreja. Mesmo quando você é contrariado. Mesmo quando você é confrontado pela liderança da igreja ou por outros irmãos. Né? Por quê? Porque família, convenhamos, tem como a Joyce deixar de ser sua família? A Joyce pode chegar e falar assim, tipo, você vai lá na minha casa, aí nós estamos lá em casa, aí de repente a Cat fez um almoço gostoso, né? Fez bastante coisa, botou lá, né? Fez coisas lá para as crianças. Aí de repente a Joyce chega e fala assim, ah, gostei daqui. Não quero mais minha casa não. Agora quero essa casa aqui. Quero mais minha família não, quero essa família. Tem como ela entrar para minha família? Sangue, de sangue? Não. Daqui uns 20 anos, quem sabe? Né? Mas ainda assim não vai ser sangue. Né? Então a igreja, quando a igreja está realmente focada em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, e quando a gente está em sinergia, sintonia, você não tem vontade de deixar. A irmã mesmo está aqui conosco. Poderia estar numa igreja estruturada, numa igreja enorme, né? Cadeiras acolchoadas. Cadeiras acolchoadas. Algumas são acolchoadas, né? Né? Mas está aqui com a gente. Está aqui porque ela sentiu de Deus estar aqui. Amém. Creio que não foi só porque viu o rostinho bonitinho de um e de outro. Eu sei que não é, porque sou feio pra caramba. Né? Mas ela está aqui porque ela sentiu de Deus, porque foi tocada pelo Senhor. Senão ela não teria voltado. Né? Então, nós temos que fazer para Deus. Porque quando fazemos para Deus, estamos dizendo para o maior, estamos fazendo para que é Deus, que Ele é o maior que há. Porque quando a gente vem para a igreja, eu não faço para o Jorge, eu não posso fazer para a irmã, eu não posso fazer para o irmão. Se eu venho aqui para fazer, eu vou lá para tocar para a igreja. Eu vou lá para tocar para os visitantes. O pensamento está errado. Isso não é ser igreja. Eu tenho que fazer para Deus. Ele é o único. A gente não sempre fala isso? O único Senhor. O único que é digno de todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Mas quando a gente vem pensando na individualidade, a gente erra. Quando a gente vem pensando em nós próprios, a gente erra. Quando a gente vem para olhar para os outros, a gente erra. Né? Então o que é
quem é a igreja. A gente vê muitas essas palavras por aí, né? Virou moda, né? Igreja, essa palavra. Mas quando você pergunta a alguém na rua o que é a igreja, o que responde? Cita aí, o que responde? Quando você pergunta a alguém na rua o que é a igreja? Templo. Templo. Um prédio, né? Um prédio, né? Tem gente que fala que é uma organização mundial, global, universal, religiosa, né? Tem gente que só vai te falar, é um imóvel que tem ali, você vira a esquina, perto da casa do Zezinho. Ali tem uma igreja. Não. Isso não é ser igreja. Não é um belo edifício, né? No centro da cidade, né? E há quem diz que a igreja é um hospital. É e não é. Mas não é do que é. Porque tem cura? Tem. Tem cura, tem restauração. A gente busca isso. Busca a cura, busca a salvação, a restauração. Mas no hospital, depois que você é curado, o que você faz? Tu mete o pé. Quem quer ficar no hospital? Ninguém quer ficar no hospital. E na igreja não. Na igreja você não pode ir embora. Na igreja você tem que ficar. Tem que permanecer. Curar o outro, né? O que Jorge falou aqui agora. Né? Que aquele que vem procurar cura, restauração, quando a recebe, que ele possa servir como testemunha viva do poder de Deus, passar para o próximo e orar, interceder pelo próximo, assim como nós fizemos para aquele, assim como fizeram por nós. Então não é um hospital. Tem gente que diz que é um elevador. É e não é. Mas não é do que é. Né? Por quê? Porque todo mundo quer subir. Todo mundo quer subir. O elevador não sobe? Mas o elevador também desce. E ninguém quer descer. Mas vamos botar que seja um elevador que só sobe, Jorge. Vamos botar que ele só sobe. Aí, opa, beleza. Todo mundo quer subir. Todo mundo quer ir para o céu. Mas, Jardim, quando você está no elevador, você conhece todo mundo que está no elevador? Você fala com todo mundo que está no elevador? Você gosta de todo mundo que está no elevador? Isso não é igreja. Né? Isso não é igreja. Porque geralmente quando a gente está no elevador é assim, né? A gente entra, aí vem aquele pessoa, tá subindo, né? Tá descendo, ou alguma coisa do tipo, entra ali, você não conhece ninguém, você não fala com ninguém, você fica assim. E aí você olha assim para a pessoa olha assim para você. Isso não é igreja. Né? Então, essas são as definições de igreja que a gente tem visto por aí. Mas a gente tem sido muito mal, se tem colocado muitas formas nas nossas cabeças de definição que tem perdido a real definição do que é igreja. E o pessoal tem se perdido por causa disso. Igreja não é um templo. Igreja não é algo de pedra, algo criado pelo homem. Né? E assim vai. Porque a igreja, definição igreja, não é sobre gostar. Ah, eu gosto daquela igreja, eu vou naquela igreja. Ah, eu gosto da minha sogra, eu vou na igreja. Apesar que nem precisava, porque ela mora por cima da minha casa. Eu gosto do Oscar, eu vou na igreja. Não, a igreja não é sobre gostar. A igreja é sobre amar. Não é sobre gostar, é amar. Família não é sobre gostar, família é sobre amar. Você não gosta da sua filha, você ama a sua filha. Não pense a gente que Deus gosta da gente, que Deus não gosta da gente. Deus nos ama. Né? Deus não manda eu gostar de você. Ele manda eu te amar. Esse é o mandamento do Senhor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Então nós temos que nos amar. Isso são definições de igreja. Ele não nos abandona. Mesmo a gente cometendo vários delitos, Deus não nos abandona e não nos abandonou.
Por quê? Porque ele tem uma aliança de amor conosco. Se fosse só o gostar, mas não, Deus tem uma aliança de amor conosco, não de gostar. Não é uma aliança de gostar, mas sim de amor. Igreja é família. Né? E a gente pode ver um ato de família, né? Um exemplo de família, por exemplo, em Atos 2, 4, né? Quem quiser abrir, quiser ler pra gente, eu agradeço. Atos 2, 2, 4. 44. Isso. Aí nos dá um exemplo de nível de relacionamento, de nível de família. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Pode seguir. Pode continuar. Vai continuar, por gentileza. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amém. Vocês estão vendo o nível de família? Esse é um nível de família. Você que vê que eles se juntavam e ali compartilhavam tudo, né? Você vê um nível de relacionamento. E isso é igreja, né? Ah, mas o pastor Jorge pregou lá mês passado. O presbítero Jarve pregou mês retrasado que eu sou a igreja. Sem matar, meu caro, você não é a igreja. Cada um individualmente, né? O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Meu corpo. Mas eu não sou igreja. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Em todo momento na Bíblia você vai ver que é sempre nós. Se trata de nós. Se trata de um corpo. O corpo de Deus. O corpo de Cristo. Não se trata de eu ou você. Né? Não se trata. Então vamos ler Romanos 12, 4. Vamos ver o que diz Romanos 12, 4. Posso ler? Amém? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Ou seja, nós somos membro. Individualmente, você é um membro da igreja. Você não é igreja sozinho, né? Ou seja, um corpo, ele sobrevive sem um membro. Concorda? Mas o membro não sobrevive sem um corpo. Procura arrancar um dedo. Arranca um dedo. Você sobrevive sem um dedo? Sobrevive. Vira até presidente. Vira até presidente. Mas o dedo sobrevive sem você? Então isso a gente tem que ter bem claro. Né? Eu não sou igreja. Jesus habita em mim? Habita. Deus vive em mim? Vive. Meu corpo é templo do Espírito Santo? Sim. Mas eu sozinho não sou igreja. Né? Individualmente não sou igreja. Sou um membro dela. Em Cristo Jesus, somos membros de uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Cooperando na unidade pelo bem da coletividade. Sozinho, ouça dizer que nem membro a gente é. Sozinho, nem membro a gente é. Ou seja, não queira eu querer fazer sozinho. Querer fazer as coisas sozinho. Achando que eu sou igreja. Até um louvor que diz, né? Eu preciso de você. Você
precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Nós. Se trata de nós e não de mim individualmente. Né? Mas aí, de repente, um pode chegar e dizer: ah, mas Moisés orou sozinho. Moisés, quando subiu lá um monte lá, Moisés orou sozinho. Orou, ele subiu, ele orou, mas ele desceu para entregar a palavra ao povo. Ele desceu para estar com o povo, para entregar a palavra ao povo. Não é verdade? Ah, mas Jesus orou sozinho. Jesus orou sozinho, mas foi estar com os discípulos na tempestade. Né? E aí? Então, às vezes você pode e deve estar orando em casa. Mas tem que estar com os irmãos. É importante estar com os irmãos. Em várias passagens da Bíblia diz o quanto é importante congregar. Mas tem uns desagrejados de internet que acham que não. Ainda mais agora que a gente tem na internet, então você pode assistir culto pela internet, você pode ficar em casa, pode passar um monte de falácias pela internet, achando que é igreja. Mas não tem coisa melhor do que esse ambiente, do que estar entre os irmãos, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que cantam. Isso é igreja. Isso é igreja. Mas nós temos tido definições confusas em nosso tempo que vedam o verdadeiro significado dessa palavra quando aplica no Novo Testamento. Ser igreja é diferente de ir à igreja. A gente criou um conceito errado de que a igreja é um ambiente físico, quando na verdade a igreja somos nós. É certo que o Antigo Testamento, Deus habitou em uma casa. Deus ordenou a Moisés, né, que fizesse uma tenda, né, e ali ele se manifestava nos Santos dos Santos. Né? Depois veio Salomão criou, né, o templo, e a nuvem da glória de Deus se manifestava ali. Mas quando Jesus, na cruz, gritou, declarou, bradou, está consumado, o véu se rasgou. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. E o que Estevão diz? Nós vamos chegar lá. Né? Ali, Jesus disse, está consumado. Lá em Atos 7,48, em outras palavras, diz, Deus não se habita em casas feitas por mãos humanas. Significa que Deus não habita aqui, na nossa igreja? Não. Deus habita aqui. Porque nós estamos aqui reunidos. E onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas porque Deus habita em você. Se amanhã depois, Jorge Gleice, eu vou sair dessa casa. Eu vou morar lá no centro e a casa vai ficar vazia. O que Deus vai fazer aqui? Me explica, o que Deus vai fazer aqui? Como Ele é onipresente, onipotente, Ele pode guardar a casa. Porque eles vão orar e vão pedir. Senhor, guarda a minha casa lá. Que não entra bandido, que não, né? Deus vai guardar. Mas fora isso, o que Deus vai fazer aqui? Deus prefere estar lá, com eles na casa nova. Por quê? Porque Deus habita em nós. Deus habita em nós. Claro que quando nós permitimos. Então ali Estevão diz, né, resumindo, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Lá em Efésios 2 diz que nós somos a morada de Deus no Espírito, onde a presença de Deus se manifesta
em nossas vidas. Nós, olha só que coisa maravilhosa, nós somos a morada de Deus. Nós somos a morada de Deus. Não é a garagem, não é a varanda, não é o quintal. Nós somos a morada de Deus. Né? E aí aquelas pessoas que, não, eu vou para a igreja de fulano de tal. Porque naquela igreja lá, não tem só um violão e um carrom. Tem teclado, né? Tem... né? Tem parede preta? Tem teclado. Falar contrabaixo, que assim Pô, contrabaixo. Cara, isso é. Mas eu falei uma... Rapaz, eu tô velho mesmo, a gente entrega a idade. A gente entrega a idade quando a gente fala certas coisas. Cheguei para uma pessoa, fui lá no meu serviço. Falei que a gente estava falando sobre essa questão de que o instrumento não prega, né? E que as cadeiras não prega, que o púlpito não prega. Aí eu fui lembrar de uma música antiga, um tal de Paletó. Ó, tem gente acima de 40 aí. Não lê a Bíblia, Aí, ó. paletó, não lê, não faz jejum. Isso no horário de madrugada. Então os instrumentos também não falam. Se quem estiver tocando não tiver a unção de Deus aí, não tiver na presença do Senhor, não estiver tocando para o Senhor, que adianta aquele som ali? Vai ser apenas uma música. Você acha que Deus vai se inclinar, Ele no alto do seu sublime trono, vai inclinar seus ouvidos para escutar? Se a gente não está fazendo ali realmente de coração, se a gente realmente não está fazendo para Ele, Deus vai escutar a minha ministração aqui se eu não estiver fazendo de coração para Ele, se eu não tiver dedicado um tempo para isso, se eu não tiver me disposto a deixar esse instrumento na mão dEle, a ouvir o que Ele tem para falar comigo, a ouvir o que Ele quer passar através da minha vida para vocês, aí eu creio que realmente Deus não vai habitar. Nós temos que permitir. Porque Deus não vai chutar a porta do coração de ninguém. Deus, Ele bate a porta. Né? Cabe a gente deixar Ele entrar ou não. Mas se a gente for um rancoroso e falar que não quer, Ele não vai insistir. Né? Ele não vai insistir. O que significa igreja? Igreja é um edifício construído com blocos de cimento? Já falei que não, né? É um edifício construído por pedras vivas. É o que diz Pedro 2:5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, nós. Quando diz vós, também não diz uma pessoa. Né? Quando se diz vós, é como se fosse vocês, como se fosse nós. Então, eu tenho visto muito isso, pensado muito nisso, porque muitas das vezes a gente acha que igreja é esse elefante branco que a gente vê passar por aí. Mas várias passagens na Bíblia, Jesus pregava onde? Pregava na rua. Né? Pregava na rua, sentava lá. Eu acredito que pelo menos, dependendo do lugar, procurar uma sombra, pelo menos, né? Sentava ali, começava a ministrar, e aquele povo todo. O povo, sim, eu creio que não se preocupava com o sol. Estava ali para ouvir Jesus. Se não tivesse sombra, sentava no sol mesmo, né? E ali ouvia a mensagem do Pai. Jesus pregava falava do evangelho nas casas, na sinagoga, sim. A Zé bebeu, estragaram até o telhado da casa dele, né? Não é? Mas Deus pregava muito na rua. Né? Pregava muito na rua. Estas pedras vivas são chamadas santo e são membros da família de Deus. É o que está em Efésios 2, 19 e 22. Assim já não sois estrangeiros
e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quando Jesus voltar, não adianta correr para os templos de pedra. Não adianta correr para o templo de Salomão. Nada contra, tá? É porque veio agora na mente, acho que é um dos maiores templos criados, né? Pelo menos Réplica real. Então, réplica real. Não adianta correr, não. Não adianta gritar, Senhor, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, me leva, né? Nem adianta correr pro pastor. Pastor Jorge. Primeiro que é. Né? Eu ia falar isso agora, né? Que se ele já tiver e você encontrar ele, já tem um problema. Deu ruim. Vai afundar os dois, filho. Deu ruim pros dois. Entendeu? Mas não adianta. Não adianta correr. Né? Ser igreja é diferente de ir à igreja, minha gente. Muito diferente. Tem gente que vai à igreja quase que a vida inteira e não virou igreja. Vai, aí, tipo como se estivesse criando um ritual. Quantas vezes eu vi? Você vai lá, a pessoa está dormindo, né? A pessoa está lá na cadeirinha dela dormindo. Aí às vezes fala assim, pô, mas a pessoa de repente é um velhinho, tá cansado. Pô, tudo bem. Mas irmãos, pais, eu já vi pessoas novas dormindo, né? Tá perdendo a bênção, tá perdendo a palavra. Mas às vezes tá indo por quê? Porque os avós iam, porque os pais iam, né? Aí vai no automático, né? Os pais levam, às vezes contra a vontade, né? E ele tá indo, e às vezes ele não tá nem focado naquilo ali. Mas porque às vezes aí deixou de ser obrigação, mas ele vai por quê? Com um troço automático. Sabe que negócio? Não, domingo eu tenho que ir na igreja. Mas quando chega dentro da igreja, não é igreja. Simplesmente porque criou um ritual, criou algo que não, domingo eu tenho que ir para a igreja. Mas não tem aquela coisa de, caraca, velho, tô doido que domingo chega logo. Tô doido para ver os irmãos. Tô doido para estar na igreja. Tô doido para louvar o Senhor. Para ver o que Deus fala no meu coração. Entendeu? Não tem aquela fervura no coração. Algo está errado. Algo tem que ser trabalhado. E os irmãos do cafezinho? Que vai na igreja só para tomar café. O pastor está pregando e os camaradas estão lá tomando cafezinho, batendo papo.